A partir de agora, você ouve Escutar e Pensar, um programa da Sociedade Psicanalítica de Fortaleza em parceria com a Rádio Universitária FM e a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura. Olá, bem-vindos a mais um Escutar e Pensar, o programa para falar sobre você e o mundo à sua volta. Escutar e Pensar é uma realização da Sociedade Psicanalítica de Fortaleza, em parceria com a Rádio Universitária FM e a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura. Marúcia Benevides, membro da SP4, faz a coordenação psicanalítica, junto com a colaboração psicanalítica de Rúbia Malzaki. Eu, Márcia Ximenes, faço a produção jornalística e a mediação e conto com a operação de áudio de Antônio Carlos Lima. O nosso encontro é toda sexta-feira, das 2 às 3 da tarde, ao vivo, aqui na Rádio Universitária FM 107,9. Você também pode acompanhar o Escutar e Pensar e toda a programação da Rádio Universitária pelo site radiouniversitariafm.com.br. É só clicar em Ouça ao Vivo que você acompanha a programação que está sendo veiculada naquele momento, ou então baixar gratuitamente na loja do sistema operacional do seu celular o aplicativo Rádio Universitária FM 107.9, que você também consegue ouvir o programa ao vivo. Então tem 3 formas aí: sintonizar o rádio na 107,9, acompanhar pelo site radiouniversitariafm.com.br ou baixar o aplicativo de forma gratuita, Rádio Universitária FM 107.9. E se você não consegue acompanhar o programa ao vivo aqui na Rádio Universitária, ou então quiser ouvir o programa novamente, gostou muito do tema, quer ouvir novamente, é só ir no seu agregador de podcast favorito, pesquisar por Escutar e Pensar, que nós disponibilizamos os programas sempre na internet. Esse aqui de hoje, 16 de agosto de 2024, estará disponível já na próxima semana. Então, Escutar e Pensar de hoje, 16 de agosto de 2024, é uma parceria da Sociedade Psicanalítica de Fortaleza com a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, a SBPSP. Você que costuma aí acompanhar o Escutar e Pensar já percebeu que a gente sempre está aqui com convidados da SBPSP, alguns inclusive que escreveram textos para o blog lá da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, e a gente tem essa parceria aí. Então, sempre que a gente tiver essa parceria, a gente vai indicar aqui no início do programa, que é um programa em parceria realizado pela SP4 e pela SBPSP. O de hoje, como eu falei, né, é sim um tema que nós vamos discutir, um tema que já foi abordado lá no blog. Convido vocês até a acompanhar tanto as redes sociais da SP4 quanto as da SBPSP. E o tema que a gente vai abordar hoje é entre héteros, homos, cis, x e trans. Esse é o título do texto que a psicanalista Cecília Orsini, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, escreveu lá no blog e é a nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, doutora Cecília, que bom tê-la aqui no programa e também para discutir esse tema tão importante. Olá, boa tarde, Márcia. Queria agradecer à Sociedade de Fortaleza pelo convite que me foi feito pela Marúcia e agradecer a Márcia, que está aí me recebendo, vai segurar a onda de um assunto que é bastante fervente, vamos dizer assim, e estamos aí. Nós que agradecemos, doutora Cecília, a disponibilidade, né, tanto da SBPSP de trazer aí os seus membros para participar do Escutar e Pensar nessa parceria, quanto da própria doutora Cecília Orsini, que está aqui como convidada de hoje. A doutora Cecília, né, como eu falei, é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Na SBPSP, ela também é docente do Instituto de Formação, já foi diretora de Comunidade e Cultura, então conhece bem aqui esse espaço, né, de diálogo com a sociedade, que as sociedades psicanalísticas pelo Brasil geralmente têm, aqui a SPFO tem, o Escutar e Pensar. Também foi editora de publicação da SBPSP
E ela é autora de artigos que já foram publicados em vários periódicos de psicanálise e de áreas afins da psicanálise sobre essa temática e também outras temáticas. Então, se você gostou aí desse mini currículo, uma apresentação bem curtinha da doutora Cecília, procura aí os textos da doutora Cecília, principalmente esse que está no blog e que é a nosso tema de hoje nessa parceria. Você que está ouvindo a gente, está acompanhando, pode participar da nossa conversa. É só mandar a sua pergunta ou o seu comentário para o nosso e-mail, escutareepensar@gmail.com, ou para o nosso WhatsApp. O DDD é o 85 e o número é o 99404 3754. No WhatsApp, mandem mensagem de texto para que a gente possa ler aqui no ar e coloquem o nome de vocês e a localidade em que vocês estão, aqui em Fortaleza ou em qualquer outra cidade. Doutora Cecília, a gente, para começar a falar desse tema, né, acho que não tem como a gente escapar, acho que quase todo programa a gente começa falando dele, afinal, um programa aqui de psicanálise, não tem como a gente não falar de Freud, né, que foi o criador da psicanálise, junto aí com a criação, ele traz uma concepção revolucionária, né, da sexualidade, de como se pensar a sexualidade. Então, eu queria pedir para a doutora Cecília explicar para a gente, contar um pouco para os nossos ouvintes, né, em que consiste esta visão da sexualidade humana que a psicanálise tem e que começa lá com essa concepção revolucionária do Freud. Obrigada, Márcia, pela pergunta. Foi muito interessante que você falou que sempre começam pelo Freud, porque eu quero primeiro situar o homem Freud e o pensador Freud. Por quê? O Freud é um autor, é um nome extremamente famoso, mas contraditoriamente pouco conhecido, inclusive até mesmo entre os psicanalistas que se dedicam a outros autores e acabam relevando a leitura de Freud a um terceiro, a um segundo plano. E já dizia o grande poeta Rainer Maria Rilke que a fama é a soma de equívocos que existe em torno de um nome. Então, é bem isso que acontece. É o Freud reacionário, é o Freud burguês, é o Freud revolucionário, é o Freud misógino, enfim, o descobridor do inconsciente. Há uma série de clichês e que, para dirimir ou para desbaratar, desfazer um pouco esses equívocos em torno dessa fama, além de, claro, indicar, né, a leitura no original do próprio autor, eu costumo, junto com vários colegas, situar o Freud no lugar do clássico. Ele é um autor clássico. O que significa dizer que um autor é clássico? Em primeiro lugar, ele inaugura um novo campo de conhecimento, de saber e de pensamento. Então, Freud inaugura o campo da psicanálise. E a obra clássica, o que caracteriza essencialmente uma obra clássica? Ela é uma obra aberta, que ela nunca acaba de dizer o que ela tem a dizer. O pensador, né, do quilate de Freud, ele consegue formular perguntas que continuam sendo atuais, continuam sendo questões do nosso tempo. Inclusive porque o autor clássico, ele faz uma visão periférica do que está obscuro no seu presente e consegue reunir o espírito do tempo, essas coisas que estão nas margens, e consegue, inclusive, antecipar o que virá. Então, justamente, Freud antecipa, até porque a cultura psicanalítica interfere no corpo do social, antecipa o que a gente está vendo em termos dos movimentos, do grande impulso dos movimentos sociais e feministas, e do movimento, particularmente, o movimento LGBTQIA+, eu vou até dizer porque que essas letras vão continuar, né? Essa sopa de letrinhas, que é muito importante, vai continuar, porque tem justamente a ver com essa concepção de sexualidade. Então, isso é fundamental, porque
em termos de formular perguntas importantes, muito menos do que dar respostas. Porque, por exemplo, quando você pergunta, né, quem criou o mundo, você leva o caminho da resposta para um lugar, né, mais da ordem do divino. Se você pergunta o que criou o mundo, você vai para um outro caminho de resposta que tem mais a ver com aspectos materiais de determinação daquela criação. Então, formular a pergunta de forma que ela sustente um campo de conhecimento que se mantém em aberto e enriquecendo é realmente a propriedade de um pensador, de um autor clássico. Então, para nós é como se Freud estivesse para a psicanálise, assim como Platão está para a filosofia. Então, o que eu quero dizer com isso é que realmente ele é um autor, ele é uma passagem obrigatória, quando se trata de psicanálise e de ciências humanas que tem a psicanálise como uma interlocutora. Outra coisa que eu reputo como fundamental é a questão do contexto de produção daquela obra, daquele texto, porque o texto sem contexto é como um balão de gás que vai para qualquer lado. O cara quer puxar para um lado, puxa, quer puxar para outro, puxa. Ou é como uma árvore que não tem raiz, na primeira ventania cai, sem o contexto. É, inclusive, o que acontece com certos setores do movimento feminista que cancelam o Freud porque não desenraizam o Freud do solo cultural em que ele foi formado. O Freud, ele nasceu em 1856, ele foi formado na mais exigente tradição científica da academia alemã, né? Ele foi, durante mais de 20 anos, neurologista, publicou uma série de artigos e se interessou não, na verdade, os consultórios de neurologia de meados e final do século XIX, eram praticamente infestados pelas neuroses, sobretudo pelas histerias, porque cada época tem um sofrimento psíquico preponderante que tem a ver com as injunções daquele momento histórico. Do mesmo modo que hoje, né, nos consultórios, a gente vê uma grande quantidade de sofrimento psíquico ligado à depressão, melancolia, narcisismo, porque tem a ver com injunções no corpo social, determinações sociais do sofrimento psíquico. Então, em finais do século XIX, havia uma espécie de acordo tácito entre, né, os neurologistas, os médicos ginecologistas, que a repressão sexual, a vida sexual da mulher, estaria na base do adoecimento neurótico ou do sofrimento psíquico. A gente prefere não falar mais em adoecimento, não falar mais em patologia, para justamente contemplar um discurso novo acerca do sofrimento psíquico. Então, a gente tem preferido usar mais a expressão sofrimento psíquico no lugar de neurose, histeria, etc. e tal. Mas só para a gente se entender nesse ponto. Então, o que acontece, sobretudo com o papel da mulher, né? O que há? Porque desde a Revolução Francesa, os corpos começam a sair do lugar. As mulheres, os trabalhadores, os colonizados. Por exemplo, na Revolução Russa de 1917, a partir da Revolução Russa, é legalizado o aborto, o divórcio, criam-se equipamentos coletivos para liberar a mulher do trabalho doméstico, as lavanderias públicas, as creches, os refeitórios, né? Então, a isso aparece uma contra-reação dos estados nacionais que viam, né, na sua população um dos elementos da riqueza material daquela
nação. Então, inaugura-se um movimento, uma contra-reação repressiva, e proliferam no século XIX tratados, né, sobre sexologia, tentando disciplinar o comportamento sexual de todos, mas incidindo particularmente na mulher. O que essa sexologia tem por norte e por base? Toda prática sexual não ligada ao sexo procriativo, ou seja, a heteronormatividade, é condenado como doença. E o nome, entre aspas, de doença naquele então é aberração, degenerescência e perversão. Então, particularmente a mulher, eu digo a mulher porque era o público predominante, né, da clínica de Freud e dos psicanalistas. Hoje em dia isso está mudando bastante. Eu, particularmente, tenho mais homens do que mulheres na minha clínica. Mas, então, a mulher começa a ser convocada como um ser desejante. E é, ao mesmo tempo, reprimida em razão da sua função de reprodutora da força de trabalho. E esse paradoxo está no Freud, que dá margem a leituras de que Freud era um burguês, reacionário, etc. e tal. A gente vai ver isso daí. Então, a partir, né, da clínica dele, do sofrimento psíquico das histéricas, desse acordo tácito, que isso teria a ver com a repressão à sua vida desejante. A partir do momento que Freud constata que a hipnose, que a eletroterapia, que a cura de águas não ajudam, né, a mitigar esse sofrimento histérico, a partir da hipnose, ele vai se encaminhando para a criação da psicanálise, para a escuta. E quando ele se engaja radicalmente no tratamento, ele começa a verdadeiramente escutar, né? E aí Freud retira os sonhos, as fantasias sexuais infantis das brumas do absurdo e da inexistência e passa a dar forma ao que a gente chama de infantil ou a acolher o absurdo dentro do discurso, entre aspas, científico. E é a partir daí que Freud começa a elaborar uma verdadeira teoria, eu diria, da diversidade sexual. Porque o Freud vai embaralhar vertiginosamente todos os termos ligados à bissexualidade, heterossexualidade, homossexualidade. Então, Freud consegue romper a partir, né, do discurso médico, do interior do discurso da sexologia, ele consegue romper com a heteronormatividade, com essa exigência básica. O sexólogo mais eminente naquela época era o Krafft Ebing. Ele tinha um livro que era uma referência, que se chamava Psicopatologias Sexuais, e que ele colocava que havia uma atração secreta que regia a atração sexual, um impulso secreto que regia a atração sexual entre corpos de homens e mulheres. Veja bem, se é uma atração secreta ou impulso secreto, a gente está no esoterismo, não está no terreno de um saber que seja desalienante. Então, justamente Freud entra, né, começa por dentro do discurso da patologia, no texto dele clássico sobre o tema, que se chama Três Ensaios para uma Teoria Sexual. É um texto incrível, mas ele é difícil de ler sozinho, porque ele é prenhe dessas contradições que eu estou abordando, né? Uma revolução no miolo de uma época que contra-reage
a essa revolução. O mesmo que a gente está vivendo agora em relação à pauta de costumes, né? A abertura da pauta de costumes tem gerado uma contra-reação violenta da extrema-direita, cuja expressão máxima, eu diria que é a famosa frase da Damares, né? Menino veste azul e menina veste rosa. Então, naquele momento... Pois não. Não, pode continuar, desculpa, pode continuar seu raciocínio. Então, naquele momento também, finais de século XIX, era um momento de contra-reação violenta à movimentação dos corpos que saíam do lugar. Nesses 3 ensaios, é uma coisa incrível que acontece. Por quê? Como eu disse, o Freud vai romper por dentro do discurso. O primeiro ensaio é o mais revolucionário, é onde ele vai propor a diversidade. Eu estou usando diversidade sexual, que é um termo mais comum entre nós, né? Mais do senso comum. Então, como é que ele vai fazer essa ruptura? É muito interessante, porque o ensaio se chama As Aberrações Sexuais. Então, ele vai elencar todas as assim chamadas aberrações, ou degenerescências, ou depravações, ou desvios sexuais. Então, ele começa desde a mais inocente masturbação, que, aliás, não era tão inocente naquele então, né? Começa pela bissexualidade, a homossexualidade, a zoofilia, a pedofilia, e ele vai relativizando culturalmente essas práticas. Por exemplo, a homossexualidade, ele vai colocar, a homossexualidade era um tipo de prática sexual exaltada no período da filosofia clássica. A relação sexual com animais é uma prática frequente no campo. E, por incrível que pareça, ele chega a dizer que a pedofilia ocorre mais nas instituições educacionais simplesmente porque há mais oportunidades para isso, tipo a ocasião faz o ladrão. Então, ele monta uma espécie de peça argumentativa nesse primeiro ensaio, que você tem os mais diferentes objetos de satisfação sexual, chegando até a necrofilia. Ele fala, bom, mas se a sexualidade é capaz de criar um objeto tão horripilante como a violação de um cadáver, existe alguma coisa aí, né? Existe. E, por outro lado, também, não se satisfazer com a união dos genitais, né? Se satisfazer com o fetichismo, com o exibicionismo, o voyeurismo, o sadismo, o masoquismo. Então, essa massa crítica, ele vai, né, meio que trabalhando no espírito do leitor, a tal ponto que ele leva o leitor a essa conclusão. A pulsão sexual não tem um objeto fixo de satisfação, não é apenas o sexo oposto. Pelo contrário, ele tem uma nota de rodapé, a famosa nota 12, eu chamo de famosa porque eu acho ela realmente o máximo. Ele vai falar, pois a heterossexualidade é um problema para a psicanálise, assim como toda outra prática. Por quê? Porque vai depender qual foi o caminho subjetivo daquele sujeito para chegar nessa orientação. É um tema de investigação como outro qualquer. Então, depois dessa amarração toda, o que ele vai dizer? Bom, a sexualidade, ela é perversa. Por quê? Porque o termo perversão dizia respeito a qualquer coisa que não a relação sexual entre sexos diferentes. Tudo que não tivesse a ver com o sexo procriativo, que era desperdício, entre aspas, de material sexual para outros fins, era considerado perverso. Então, Freud muda o significado da palavra perversão, degenerescência, aberração, desvio. Ele vai dizer, a vida sexual humana é aberrante, perversa e desviante
por natureza, porque nós não temos um instinto natural que oriente a conduta sexual. Isso. Então, Doutora Cecília, a gente está a 3 minutinhos de terminar esse primeiro bloco, né? A doutora Cecília se estendeu um pouco mais desse primeiro bloco, porque é muito importante trazer, né, essa base para a gente entender justamente essa concepção da visão da sexualidade humana que o Freud teve, né? Para a gente poder entrar mesmo na nossa temática hoje. Apesar de que a doutora Cecília já trouxe aí na fala dela várias coisas também, né? Mas a gente está perto de finalizar esse primeiro bloco, eu queria só lembrar aos nossos ouvintes qual é o nosso tema de hoje, né? Entre héteros, homos, cis, x e trans. Esse é o título do texto que a doutora Cecília Orsini, nossa convidada de hoje, escreveu no blog da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Nosso programa de hoje é uma parceria da SPFOL com a SBPSP, né? Convido aí os ouvintes a procurarem o texto e também vocês podem participar mandando perguntas e comentários para o nosso e-mail escutareipensar@gmail.com e para o nosso WhatsApp, que o DDD é o 85 e o número é o 99404 3754. Acho que a gente não tem mais tempo, né, Lima, de trazer perguntas, a gente está finalizando mesmo o primeiro bloco, então fica aí, a gente vai para o intervalo e já já a gente está de volta com a doutora Cecília Orsini falando sobre entre héteros, homos, cis, x e trans. Voltamos a apresentar Escutar e Pensar. Estamos de volta com o segundo bloco do Escutar e Pensar. Hoje, 16 de agosto de 2024, temos mais um programa da parceria entre a Sociedade Psicanalítica de Fortaleza e a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. E hoje a gente também traz, além de convidada, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, autora do texto Entre héteros, homos, cis, x e trans, que é um texto que está lá no blog da SBPSP. A gente convida aqui os nossos ouvintes que estão acompanhando pela Rádio Universitária FM e também depois escutando aí nos agregadores de podcast a visitar, né, as redes sociais tanto da SPFOL quanto da SBPSP, acompanhar e ler aí esses textos. Então, a nossa convidada, a doutora Cecília Orsini, como eu falei, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, estava no primeiro bloco falando, né, de toda essa concepção da sexualidade humana, da visão sobre a sexualidade humana de Freud, e ela estava finalizando, como eu infelizmente peço até desculpas à doutora Cecília, tive que cortá-la por conta do nosso horário aqui do intervalo. Mas, por favor, doutora Cecília, fique à vontade para concluir o seu raciocínio sobre essa concepção da sexualidade humana vinda lá de Freud. Imagina, é que realmente para desenvolver esse tema, uma, eu fico muito entusiasmada, e duas, eu acho que fazer se situar, realmente enquadrar, né, melhor esse pensamento, ajuda a gente a pensar. Então, essa é a grande revolução freudiana, a sexualidade é perversa. O que é perversão nesta medida desse escrito? É simplesmente o modo que cada um de nós tem de encaminhar a nossa satisfação sexual. Se não é um instinto natural que orienta a conduta sexual, o que vai orientar a conduta sexual? Aí vem o segundo ensaio, que é a sexualidade infantil. Então, Freud vai observar que desde o nascimento a criança encontra um prazer marginal, as funções fisiológicas fundamentais, como a alimentação. Ele sugere, observe uma criança a mamar no seio da mãe, se fosse só a ingestão do alimento importante, assim que a criança parasse de ingerir o alimento, ela pararia de sugar. Por que a criança chupa a chupeta, chupa o dedo, chupa o peito da mãe? Porque existe um prazer de mesma natureza do prazer sexual. Só que, para fazer uma disjunção entre o sexual da cama, né,
do senso comum e o sexual da psicanálise, ele vai propor o conceito de libido, que é uma força plástica e elástica que pode se estender a toda e qualquer atividade humana e que é o que dá a liga do prazer. Ou seja, eu e a Márcia estamos aqui numa relação libidinal de troca. O ouvinte que se dispôs a ouvir o programa também tem um X de libido investido, né, de prazer erótico, mais ou menos a mesma, de tesão, tá? Vamos simplificar, né? Tem que ter um X de tesão. É isso que o Freud vai chamar de libido. Então, a história da libido, ela se constitui na infância de cada um de nós. Por quê? Ela depende da relação que o adulto significativo cuidador estabelece com a criança nessas atividades básicas, porque aí o adulto entra com o próprio erotismo. Se a mãe tem ou não tem prazer de dar de mamar, se ela se excede nesse prazer, se ela recusa esse prazer, como são as atividades de higiene, se a mãe estimula mais uma determinada região erótica, zona erótica ou outra, porque essa potencialidade erótica está no corpo da criança. Então, é como se o Freud criasse um outro corpo, que é o que a gente chama de corpo erógeno. Então, a pergunta, né, passa a ser, o que quer uma mulher? Que foi uma pergunta que Freud inaugurou. Na verdade, a psicanálise pergunta o que querem os corpos. E aí a gente chega na atualidade, né, por exemplo, dos corpos dissidentes. Então, basicamente, é essa visão que Freud tem da sexualidade humana. Para quem quiser, tem 2 conferências muito legais do próprio Freud para o público leigo, que estão nas conferências introdutórias de psicanálise, dá para vocês jogarem na internet, a conferência número 20, A Vida Sexual Humana, em que ele faz um resumo dos 3 ensaios, coloca todas essas ideias inquietantes, inclusive Freud vai dizer a Stefan Zweig, um grande escritor do seu tempo, que ele tinha vindo para trazer as incertezas e a inquietude para ele e para a humanidade. E a conferência 21, o desenvolvimento da libido e as organizações sexuais. Então, como a libido vai evoluindo nessa troca, na fase oral, na fase anal, na manipulação dos genitais, no complexo de Édipo, até, né, desembocar na assim chamada sexualidade adulta. Doutora Cecília, a gente recebeu aqui algumas perguntas de ouvintes pelo nosso WhatsApp. Eu vou acabar até invertendo aqui um pouquinho a ordem da chegada das perguntas, porque eu acho que tem a ver mais com o momento, né, da temática que a doutora Cecília está falando. A gente recebeu aqui uma pergunta da Joelma. Joelma é nossa ouvinte, ela sempre está aqui participando, e ela colocou assim: o fato de chamar de aberrações qualquer relação sexual fora dos fins reprodutivos não é uma herança de religiões? E como Freud diferenciava isso em seu contexto? Essa pergunta é ótima, porque com a queda do poder monárquico, do poder religioso e do poder do patriarca, esse poder é transferido para o médico. Então, Michel Foucault trabalha isso. A medicina se alia ao discurso jurídico para criminalizar certas práticas. Então, a Joelma pegou o espírito da coisa, ele pega do interior do discurso médico e transforma a aberração em normalidade. Por quê? Porque a sexualidade é aberrante. Agora, Joelma, você deve estar tocando no miolo da contradição freudiana, que tem a ver com o fato do Freud ser um homem do seu tempo. Quando chega na adolescência, como é que o Freud vai explicar que 90%, 80% das pessoas assume a heteronormatividade? Aí ele vai dar uma derrapada, colocando que isso seria
a outra pulsão que regeria o nosso desenvolvimento, que é a pulsão de autoconservação ou uma pulsão de conservação da espécie. Então, veja, ele está ali premido por uma realidade de época em que a mulher está avançando, a sexualidade muda de lugar, só que não tem o equipamento tecnológico necessário para que essa mudança se transfigure numa coisa prática, que isso só vai acontecer com o advento da pílula anticoncepcional. Lembrando que na Revolução Russa as mulheres já conquistam direitos que nem sonhavam as mulheres daquele então, a não ser uma certa elite na década de 20, que foi um período muito parecido com o que a gente viveu há pouco, de revolução, né, nas práticas sexuais e um avanço na pauta de costumes que a ascensão do nazismo abafou. Então, Joelma, não sei se eu respondi a sua pergunta, Márcia, você poderia me ajudar nisso também. Sim, a Joelma, inclusive, só complementar aqui, eu falei só a Joelma, porque a Joelma participa várias vezes do programa, que eu já me sinto amiga dela, mas Joelma Peixoto, né, deixar aqui o sobrenome dela, e a Joelma, ela assiste a gente lá do Canadá. Ela está lá no Canadá, ela assiste, acredito eu, pela internet, né, ou baixa o aplicativo, ou pelo site da rádio, então agradecer aí a participação da Joelma. Doutora Cecília, temos outras perguntas de ouvintes, mas eu vou trazer aqui, primeiro uma pergunta que a gente já tinha pensado, para ficar assim numa ordem melhor, né, de pensamento, certo? Eu achei muito interessante quando a doutora Cecília fala assim, o que é um autor clássico, né? Ele traz ali na obra dele, que está ali no contexto em que ele vive, mas algo aberto que permite que no futuro, né, outras pessoas elas continuem esse pensamento, inclusive atualizadas, né, para aquele momento. Eu achei isso muito interessante. Então, como é que a gente pode pegar essa referência de visão da sexualidade que a doutora Cecília trouxe muito bem aí, né, de Freud, e entender na atualidade essas orientações sexuais que são diferentes das práticas heteronormativas? Exatamente, quer dizer, o que estava ali obscuro, as margens, né, essas práticas que apareciam pela sua repressão, a masturbação, faziam equipamentos de prender a mão das crianças, a criminalização da homossexualidade, castração química, enfim, né? O que acontece? Freud, né, capta isso, escuta as histéricas, vê a presença da libido, do erotismo, desde a mais tenra infância, as complicações, por quê? Porque o desejo de cada um de nós, ele tem uma história singular que tem a ver com este encontro entre o adulto cuidador significativo e a criança, porque o adulto entra com o seu próprio erotismo. Vamos supor, uma mãe que tem dificuldade em manipular o pinto do menininho, ela vai, né, circunscrever aquela zona como uma zona de interdição na troca dos cuidados de higiene. Mas não sei se eu respondi a pergunta, Márcia, você podia me dizer melhor? Sim, doutora Cecília, na verdade, como é que a gente pode pensar essas práticas, na verdade, práticas não, as orientações sexuais diferentes das práticas heteronormativas, que a gente, hoje, né, a doutora Cecília até falou aí da sopa de letrinhas que a gente tem, que vai permanecer. Então, como é que a gente pode pegar essa referência de Freud para, na atualidade, entender essa diferença das orientações sexuais que algumas pessoas têm, diferentes das práticas heteronormativas? Exatamente, porque essas outras práticas, elas eram reprimidas. Aí a gente toca num outro ponto, que é a questão da repressão. Quer dizer, outras práticas que não heteronormativas, desde a mais inocente masturbação até a mais horripilante necrofilia, eram interditadas. A repressão sexual, ou que a gente chama de recalcamento dentro de cada um de nós,
ele corresponde àquela força repressora do social em relação àquela prática. Na medida em que isso vai mudando de lugar, que a masturbação vai sendo uma prática aceita, que a homossexualidade vai sendo uma prática aceita, que os comportamentos de transição de gênero e de sexo biológico vão sendo aceitos, a repressão não age mais como agia anteriormente. Por quê? Porque isto se impôs, ao mesmo tempo que Freud fala de uma realidade, ele interfere numa realidade, né? Então, em maio de 68, a gente teve a eclosão disso. Então, cada um de nós, a pergunta que a psicanálise coloca é, né, o que querem os corpos? Quer dizer, o que cada corpo constrói, repetindo, na sua relação com o adulto significativo, cuidador, como os pontos imantados de prazer e de desejo. Então, as escolhas são singulares porque dependem do encontro com o adulto significativo cuidador. A gente evita falar na mãe, porque muitas vezes não é a mãe, esse adulto significativo cuidador, ou é a mãe mais alguma outra figura, tá? Então, depende desse encontro que é absolutamente singular. Vai num playground. Quem não tem contato com o bebê, nem na família, nem na própria vida, tá? Vai num playground e procura ver ali o que acontece no playground entre o adulto significativo cuidador e a criança, que vocês vão ver o que tem de erotismo embutido ali, né? É a criança que pega no peito, a criança que trepa no adulto, é o adulto que rejeita, é o adulto que aperta. Então, essas escolhas, elas são forjadas na infância precoce e elas permanecem enquanto marcas que são diferentes para cada um de nós. Quando a gente fala marca, não é que lá atrás, o que aconteceu lá atrás é o que importa. Não, importa aquilo que continua atual, que nem um caco de cerâmica de um sítio arqueológico. Aquele caco de cerâmica é um mero caco de cerâmica. Ele não importa porque ele foi importante lá atrás. Ele importa porque ele foi recolhido naquele momento atual e, a partir daquele caco de cerâmica, você remonta toda uma história. Então, é bem importante isso. A diversidade tem a ver com esses encontros no período infantil e com a permissão social de que essas práticas surjam. Quando você tem, no equipamento de saúde mental, protocolos de transição de gênero e de transição de sexo biológico, de transformação, olha o salto. Olha o salto. E aí, no intervalo, não sei se a Marúcia até podia retomar, a Marúcia me trouxe uma pergunta sobre o preconceito, que eu acho que ela entraria bem aqui. Era exatamente isso que eu ia trazer agora, doutora Cecília. A pergunta do nosso ouvinte, aliás, da nossa ouvinte, Alessandra Vital, ela é aqui daqui de Fortaleza, né? E justamente quando a doutora Cecília estava falando, assim, algumas questões que já estão mais bem aceitas, mas infelizmente a gente ainda tem muito preconceito, né? E aí a Alessandra, ela traz essa pergunta: como a psicanálise explica o preconceito, a intolerância com a diversidade sexual ou de gênero? Aí que tá. Isso é muito importante. O gênero também é uma implantação do grupo de adultos em torno daquela criança, que, ao nascer um menino, esperam esse, aquele comportamento e reprimem esse outro comportamento. Então, também é uma injunção dessa troca. Mas o que acontece, né? Depende desse entorno. Se você faz parte de uma religião muito fechada,
em que menina veste rosa, menino veste azul. Esses impulsos que contradizem, que brotam e que contradizem a norma, eles têm que ser recalcados. Mas o que é recalcado não desaparece do psiquismo, fica como uma cicatriz que quer voltar, né? Fica pulsando no que a gente chama de nível inconsciente. Eu digo a gente chama porque do inconsciente ninguém sabe e ninguém viu. É uma hipótese que a gente faz para pensar. Então, o que acontece, né? O homofóbico que teve, né, a sua homossexualidade ou a sua bissexualidade brutalmente extirpada, quando aparece no outro, né, quando aparece no homossexual, aquilo levanta o próprio desejo com o qual o sujeito não pode ter contato, na sua contradição interna. Então, ele precisa eliminar o outro, porque o outro, ele precisa eliminar violentamente o outro, porque isso corresponde à violência do impulso recalcado que está prestes a emergir. Doutora Cecília, a gente recebeu uma pergunta agora de outro ouvinte, do Fernando, né? Queria agradecer também aqui a participação do Fernando Salles. Eu acho bem importante essa pergunta, até para deixar muito claro, né, para os nossos ouvintes essa questão. Ele coloca assim, primeiro ele agradece, né, a participação da doutora Cecília, colocando aqui uma participação brilhante, que ele está aprendendo muito, e depois ele traz, assim, se tem uma contribuição do componente genético nas orientações sexuais diferentes das práticas heteronormativas, né, ele coloca assim, a pessoa que tem uma orientação sexual diferente da heteronormativa, ela já vem no gene dela alguma indicação desse comportamento que ele vai ter? Então, assim, eu acho bem importante a gente trazer essa pergunta para deixar bem claro para o ouvinte que acreditou que não tem nada a ver isso, né, doutora Cecília, a questão da genética. A questão da genética é muito curioso, porque é um campo que realmente está começando a se desenvolver. Mas a gente não tem nenhuma evidência de componentes genéticos, marcadores biológicos. Eu trabalho muito com psiquiatras, dou aula para psiquiatras. Não há ainda, e sequer há de haver, segundo vários, né, um marcador biológico que determine uma conduta, até porque a nossa conduta ela é plurideterminada. Ela depende do país que a gente nasceu, da cidade, do momento histórico, da condição de classe, da condição de raça, da condição de cultura. Isso tudo é como assim, uma coisa é uma plantinha com aquela raiz, você tira a plantinha, vê aquela raiz. Outra coisa é aquela planta que, como a batata, se desenvolve por vários tubérculos. Você puxa a planta, sai aquele monte de raizinhas. Na psicanálise, a gente trabalha com essa ideia. Cada um de nós tem múltiplas raizinhas, o que não quer dizer que a gente é desenraizado. Só que essas múltiplas raizinhas têm a ver com tudo isso. Então, para nós, a genética não faz sentido, porque o que conta, por exemplo, é o que se espera daquela criança, o que a gente chama de genética, que importa para você, o que já se espera daquela criança antes dela nascer. O que os avós esperam, o que os pais esperam, e que vai empurrando a criança para aquele lugar. Então, a gente vê a genética muito mais como a prática, né, os comportamentos do adulto em volta, e também como a criança vai se identificando com aquele cardápio de opções que o seu meio lhe oferece. Então, por enquanto, o Freud, inclusive, achava que um dia, né, a gente ia descobrir os marcadores e o sofrimento psíquico ia ser, né, resolvido pela química, e a gente tem aí um baita desenvolvimento dos medicamentos psicotrópicos e o sofrimento humano continua do mesmo jeito desde tempos imemoriais, só que configurado de modos de toda a sociedade tem seu sofrimento psíquico,
preponderante, mas configurado de acordo com as coordenadas daquele momento histórico específico. Então, não, para nós é a história daquele sujeito com seus adultos significativos, cuidadores. Doutora Cecília, a gente está se encaminhando para o final do programa, a gente tem 5 minutinhos, então eu queria pedir para a doutora Cecília deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, mas também trazendo um pouco, a gente tinha várias outras perguntas aqui para fazer, mas realmente o tempo ficou curto, né, diante da complexidade, da importância desse tema, então eu queria pedir para a doutora Cecília deixar uma mensagem final, mas falando um pouquinho também de como a psicanálise vê a transgeneralidade, né? Tá. Bom, a gente pode fazer um outro programa, porque eu adoro falar sobre esse assunto, podemos aprofundar, fazer um pinga-fogo, né? Mas então, a transgeneralidade, né, ou os corpos, né, que se encaminham para as opções trans, veja que curioso essa coisa do ambiente. Tem um filme que eu recomendo vivamente, chama De Gravata e Unha Vermelha, tá? A cineasta é uma psicanalista, é um documentário, ela entrevista de 13 a 14 pessoas, cada um com uma orientação sexual e de desejo diferente. Tem um caso muito interessante de um moço do interior de Minas, em que ele fala, na vila em que ele morava, todo mundo chamava ele de Zezinho. Ele nasceu com o sexo biológico de mulher. Era Zezinho para cá, Zezinho para lá, ele jogava futebol, todo mundo chamava ele de Zezinho e ele se acreditava como Zezinho. Quando ele foi entrar para a escola, mais tarde, a mãe veio com o uniforme de menina. Aí ele falou, mas eu não sou menina, eu sou o Zezinho. A mãe falou, não, você é menina, você vai ter que ir de uniforme. Aí começou a confusão na vida da figura, até que, por essa abertura no corpo do social, o Zezinho, que era a Zezinha, pôde fazer um processo de transição de gênero. Então, a psicanálise, que é comprometida com uma escuta verdadeira do desejo do outro, ela não vai corrigir esses corpos dissidentes, ela vai oferecer um leito para a escuta, para o sofrimento que esses corpos dissidentes experimentam em relação a preconceito, violência, etc. e tal. Isso faz parte do nosso trabalho. Agora, tem uma coisa com a palavra trans, que também tem a ver com a psicanálise, que é o seguinte, o que está em trânsito provoca muita angústia. Tudo que está no caminho de cá para lá, de lá para cá, ainda não tem forma. O espírito humano não lida bem com a ausência de forma. Então, o processo trans, até o termo trans, provoca uma perturbação no outro e em si. Tanto que os não binários são um dos que provocam mais inquietude nessa transformação que a gente está vivendo, porque não tem uma definição. Eles recusam uma definição. Então, uma psicanálise que se pretende viva, atual, ela tem que romper o campo epistêmico da diferença sexual, do complexo de Édipo lá, né, do branco europeu etnocentrado e se abrir para outros discursos que vêm se integrando em vários autores de psicanálise. Mas dentro da psicanálise também tem a contra-reforma, vamos dizer assim, também tem movimentos de contra-reação, de tentar voltar, né, menina veste rosa, menino veste azul. Porque isso estaria em Freud, quando ele fala no desenvolvimento da espécie. Mas ele era um pensador. Vocês imaginem se Freud tivesse conhecido o advento da pílula anticoncepcional. Vocês acham que ele ia pensar do mesmo jeito, em sã consciência, um cara que produziu o que produziu? Não ia, gente, não ia. Ele investiu com o amigo dele, Fliss, todos os cartuchos e os neurônios dele, ele prestigiava esse colega Fliss, porque ele achava que o Fliss ia conseguir o segredo da contracepção. Então, este avanço tecnológico foi determinante
para a liberdade de escolha dos corpos, como um exemplo, e das cirurgias e do equipamento hormonal para os processos de transição. Doutora Cecília, mil desculpas, mas a gente realmente está finalizando o programa, a gente não tem mais tempo. Está deixado aqui o convite para a doutora Cecília retomar o programa para a gente continuar esse tema. A gente viu aí que é bastante importante, né? Traz bastante dúvidas aí dos ouvintes, mas queria agradecer a participação da doutora Cecília Orsini, como também dos nossos ouvintes. Só para a doutora Cecília se despedir aí rapidinho dos ouvintes, enquanto a gente finaliza aqui o programa. Muito obrigada. Fique à vontade, doutora Cecília, para a sua despedida dos ouvintes. Bom, então eu indico nessas duas conferências de Freud, de 1916, a 20, Sexualidade Humana, 21, o Desenvolvimento Libidinal, e um livrinho muito prático, muito gostoso, uma pérola de síntese que se chama O que é Psicanálise, do psicanalista Fábio Herrmann, e ele também tem um capítulo sobre sexualidade, muito interessante. Bom, aí tem uma gama enorme de autores que atualizam esses pontos de vista, principalmente o Paul Preciado, né? Tem os detratores, tem o pessoal que cancela Freud. O recado que eu tenho, basicamente, que eu vivo no meio psicanalítico é: não cancelem Freud. Muito cuidado ao cancelar um autor dessa estatura, porque a gente tem que ler ele no sentido do pelo, que vai lá ordenado, mas também no contrapelo, e ver o que ele jamais apagou do pensamento dele, e que continua de pé. O que importa não é se o fulano era isso, mas o que da obra continua de pé. O que continua de pé é porque responde àquele momento que você está vivendo. Pronto, muito obrigada, doutora Cecília, pela sua participação, obrigada aos ouvintes que nos acompanharam. Se alguém quiser aí fazer mais alguma pergunta para a doutora Cecília ou pedir essas indicações, pode mandar mensagem para a gente no WhatsApp, código DDD 85, número 994043754, a gente passa para a doutora Cecília e ela responde. Mas muito obrigada, um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Acabamos de apresentar Escutar e Pensar. Uma realização da Sociedade Psicanalítica de Fortaleza, em parceria com a Rádio Universitária FM e a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura. Coordenação psicanalítica Marúcia Benevides. Colaboração psicanalítica Rúbia Malzaki. Produção jornalística e mediação Márcia Ximenes. Operação de áudio Antônio Carlos Lima.